E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Interfaces. Hoje eu estou aqui com a Amanda, que é fisioterapeuta, e a gente vai falar sobre algumas técnicas que a gente pode adotar na nossa rotina, no nosso cotidiano, para prevenir lesões e para identificar precocemente sinais sugestivos, né, de algumas alterações, assim. Então, Amanda, seja bem-vinda aqui ao podcast. Obrigada. E antes da gente começar a falar sobre essas técnicas, então, só quero saber um pouco mais sobre a tua formação. Claro. Como é que foi a tua graduação em fisioterapia? Bom, vamos começar pelo início, assim, né? Sim, Como sim. que eu resolvi chegar na fisioterapia? Eu sempre brinco que não fui eu que escolhi a fisioterapia, foi a físio que me escolheu, porque eu não fazia ideia do que eu ia fazer. Então, tipo, quando eu cheguei no ensino médio, eu ia fazer psicologia. E aí todo mundo sabia que eu ia fazer psicologia. E aí chegou o terceiro ano do ensino médio e eu, não sei o que eu vou fazer. Acho que não quero fazer psicologia. E aí, por um acaso, eu li sobre físio e pensei, por que não, né? Vou tentar. Fui, fiz o vestibular, passei e aí cheguei no curso e e o que a fisioterapia estuda, né? Uhum. Porque quem é de fora não sabe quantas coisas que tem a físio. E aí comecei, né, lá na anatomia, aí depois na fisiologia, Nossa, começou bem já. Não, já comecei bem, assim, né? Já comecei assustada. Né, num nível de cobrança E absurdo. aí foi indo, daí quando começou a chegar nas cadeiras específicas, assim, cinesioterapia, semiologia fisioterapêutica, e aí já começa a aflorar mais, assim, esse lado, né? Sim. E aí eu me apaixonei. Então, tipo, Que massa. sempre digo, não fui eu que escolhi a físio, foi a físio que me escolheu. Porque eu cheguei num curso que eu nem sabia o que eu ia estudar. Sim. E aí, no fim, me apaixonei e hoje não consigo me ver em outra profissão sem ser a físio. Que legal. E super ao acaso, assim, e é curioso porque às vezes a gente planeja com muito mais detalhes uma profissão e aí acaba tendo frustração quando tu inicia, assim, Sim. né? Então... nunca foi, eu sempre quis ser fisioterapeuta. Sim. E a minha graduação foi muito tranquila, Uhum. né? Nenhuma graduação é tranquila, Nossa, então... sim. Deu para ter bastante ansiedade, sufoco, deu para tomar banho de chuva, deu para fazer trabalho de madrugada, porque olha... Sim, faz parte do processo. Faz parte do processo, assim, né? Sim. TCC, então, nem se fala. Eu tô com o meu ritmo circadiano alterado até hoje, por conta disso. TCC deixa todo mundo de cabelo branco, Sim. realmente, assim. O que tu achou mais difícil? Mais difícil ou mais, com maior exigência, mais complexo, assim, o estágio ou o TCC? TCC. TCC. E qual foi o tema que tu abordou? Eu fiz sobre ferramentas de avaliação para autismo em crianças e adolescentes. Nossa, que legal, que legal. Que daí não tinha muito trabalho sobre as ferramentas, né? Porque não existe, na real, ferramentas específicas para autismo, para avaliar desenvolvimento motor e equilíbrio, sabe? Sim. Não tem só para autismo. São escalas que tu pode usar para qualquer outra patologia. Sim. E aí eu achei interessante. Na real, também não ia ser esse tema. Olha, foi uma confusão. Não ia ser esse tema. Eu pensei numa outra coisa, só que daí não era viável. E aí eu pensei, então eu queria fazer com autismo, porque eu acho muito interessante. Sim. E aí meu orientador falou assim, olha, quem sabe a gente faz assim? O que tu acha? Vai dar mais trabalho? Tu topa? Eu, vamos. Gosto de um desafio, então vamos. Daí fiz e ficou bem bom. Mas foi desenvolvendo uma escala ou foi revisando? Não, foi uma revisão sistemática, sim, assim. sim. Foi vendo quais escalas que tem, quais escalas são mais utilizadas. Eu fiz com desfecho motor, então que avaliasse equilíbrio, que avaliasse coordenação motora, mais a grossa, não a fina, mas coordenação motora grossa. Sim. Acho bem interessante Sim, o tema legal. também. Aí tu fez avaliando os níveis assim de sensibilidade, especificidade, essas coisas. Isso, para ver qual escala era melhor, assim. Então, foi bem interessante. É muito curioso porque o autismo como um todo, né, dentro do espectro tem vários níveis, Sim, assim, então sim. tu conseguir identificar precocemente ajuda, né, já que a gente pensou em falar hoje aqui sobre como identificar sinais e sintomas precocemente para a pessoa procurar o trabalho adequado, procurar o auxílio profissional e tudo. Sim. Eu acho que quando se fala de autismo também é importante que os pais tenham uma orientação mínima para procurar um acompanhamento precoce também, para fazer a estimulação, para prevenir algumas complicações maiores, né? Sim, super importante isso. Sim.
E qual tema seria antes de tu definir? De fazer, Aham. eu tinha pensado em fazer com adultos, assim, meio mais parte esporte, sabe? Aham. Mas daí também não ia ser Nossa. muito viável. Aham. Daí o professor, não, quem sabe a gente faz sobre outra coisa. Daí eu queria ver os benefícios da físio no autismo. Tá, mas a gente sabe que tem benefício. Por que Aham. fazer algo que a gente já sabe, né? Sim, Então sim. vamos fazer alguma coisa diferente. Então vamos. Daí a gente fez sobre essas escalas, assim, para ver quais escalas que são mais utilizadas, o que que tem, né, que já tá pronto aí pra gente utilizar. Uhum. E aí, quem sabe, né, tipo, um dia alguém desenvolver uma escala específica para Claro, claro. autismo. Tu pensa em fazer mestrado? Não. Não, atualmente não. Quem Aham. sabe futuramente, né? Sim. Já que eu sempre penso numa coisa e faço outra, vai que... Sim, vai com mestrado, tu vai escolha que- também. vai que o mestrado é uma escolha, né? Sim. Ah, tá valendo. Eu tinha muito interesse pela carreira acadêmica durante a graduação, assim, me interessei Sim. muito por pesquisa, e a graduação em psicologia não tem muito contato com pesquisa, né? Eu acabei Sim. participando como voluntário de um único projeto de iniciação, mas era muito superficial, assim. E então eu tinha muito interesse, muita curiosidade por participar de mais pesquisas, de fazer tudo. Mas aí a gente termina a graduação, começa a se deparar com a prática, tem outras demandas, né? Sim. Se a graduação já é complexa, a burocracia da profissão é... Pra tudo já é muito mais complexo, Sim, né? sim. Então sobrar tempo e energia para fazer um mestrado não é tão simples assim. Aham. Então tá em stand-by. De repente, daqui a alguns Quem anos, sabe, né? Quem tendo sabe? tempo e energia de Mas sobra. é que ele nunca diga nunca, né? Exato, vai exato. Que, né? vai que role. Mas é interessante a gente estar aberto também a ir mudando, assim, de posição, Sim. de opiniões e tudo. E no estágio, o que te marcou mais, assim? O que te chamou a atenção? Bom, meu estágio foi que nem eu tava te conversando, como a gente tava falando antes, né? Aham. Foi durante a pandemia. Eu sou recém-formada, né? Eu me Sim. formei agora em abril, dia 9 de abril. E aí foi complicado essa questão. O que marcou mesmo foi estarmos em uma pandemia, né? Sim. Ter tido essa pausa gigante de estágio e aí depois a gente voltar meio que com calma, assim. A gente não podia estagiar todos os dias, então era meio que intercalado, assim. Hoje um grupo vai, aí o outro grupo vai, tipo... O meu grupo ia segunda, quarta e sexta, aí o outro grupo ia terça e quinta, Sim. sabe? Tipo, tinha que ter essa flexibilidade para todo mundo conseguir passar pelas áreas, porque a gente lá na Facus, né? Facus/Unicenec, né? Eu entrei lá, era Facus, Eu saía também. Unicenec, então, tipo, Sim. ainda falo Facus. Então, eu entrei... que eu já me perdi. Então, essa flexibilidade, né? Porque a gente lá na Facus, a gente tem várias áreas, Aham. né? De estágio. Então, a gente estagia lá na clínica, que tem a clínica escola, né? Sim, sim. O CEPLIN Então, que eu fiz o estágio é do isso, lado. tem Uhum. lá. Então, lá na clínica escola, a gente atende tudo que chega para a clínica. Aí também tem a área do Pilates, tem o estágio, a gente tem uma sala de Pilates lá, não sei se tu sabia. Não, A gente tem uma sala de Sim. Pilates lá, um estúdiozinho de Pilates lá na Facus. não lembro. Daí tem também a parte hospitalar, né? A gente estagia tanto no Hospital de Osório e no Hospital de Tramandaí. Aham. E aí veio essa função da pandemia, tudo fechou, né? Também a PAI a gente faz lá, Uhum. o lar de idosos. E aí, a pandemia fechou tudo. O que a gente vai fazer? Então a gente iniciou só com o Pilates e a clínica. Foi o que deu para liberar de início. Sim. E aí depois a PAI foi se flexibilizando. Não, então vem, pode estagiar. Aí a gente conseguiu só o Hospital de Osório. No Hospital de Tramandaí a gente não conseguiu estagiar lá. Sim. Porque lá no Tramandaí a gente faz sempre a UTI, né? Que o de Osório até então não tinha UTI. Hoje em dia tem, só que é UTI Covid. Então, eu acho que a parte que mais me marcou no estágio foi tudo isso e estar dentro do hospital Sim. num momento de pandemia. Não, é uma graduação toda baseada em lidar com ansiedade. Exatamente, Desenvolver assim. habilidade para Com certeza. autoconhecimento, para lidar com ansiedade. Foi essa também de tipo, eu não tive formatura, né? Sim, nossa, que frustrante, assim, que Eu não... não é uma coisa que tu planeja quando tu inicia, né? Com Tu certeza, cria aquela expectativa. a gente passa 5 anos pensando, o dia que eu vou subir no palco lá, toda a minha família, meus Sim, amigos, e eu vou pegar meu canudo e tudo mais, né? Sim. Não tive isso. Então, já foi lá no início de 2020, início de pandemia, em março, eu já comecei a botar na minha cabeça. Eu não vou ter formatura, porque eu queria, né? Eu queria fazer essa cerimônia e não deu. Então, tipo, a minha formatura foi online.
Nossa. Eu recebi grau online, sabe? Numa chamada de vídeo no Google Meet. Imagina, claro. Então, Definitivamente ninguém planeja, né? É. Passar por isso dessa forma, assim. com certeza. Mas também é importante a gente estar... Claro que ninguém intencionalmente vai desejar estar lidando com tudo isso, mas assim, Sim. não deixa de ser uma forma de tu desenvolver, assim, resiliência, de tu te Com conhecer, de tu certeza. ter... Enfim, saber que as coisas não vão sair como planejado, mas ainda assim tu vai... Mas a gente ainda assim continua, né? A gente Não tem que se dá adaptar. Com certeza. Com certeza. E agora na prática profissional, assim, o que tu tem buscado trabalhar mais? O que tem feito mais sentido pra ti? Assim, qual é o público que tu atende, principalmente? Atualmente, né, eu tô trabalhando aqui em Santo Antônio e em Osório. Então, em Osório, eu tô focando lá mais no método Pilates. Aham. E aqui em Santo Antônio, eu atendo num modo geral, assim. Então, muito hérnia de disco, síndrome do túnel do carpo, condromalácia patelar, Aham. dores na lombar. Tem de tudo um pouco aqui, porque é na clínica, né? Então, clínica sempre aparece de tudo, assim, não tem nada muito específico. Sim. E daí também lá em Osório, que eu trabalho com Pilates, também lá tenho bastante pacientes saudáveis, sem nenhuma patologia, mas tem também o pessoal com hérnia de disco, com nervo ciático, sempre tem um desvio postural. Todo mundo tem um desvio postural, né? Com certeza, Então, com certeza. nunca é nada, assim, sempre tem alguma coisinha. Sim. Eu até vi uma postagem no teu Instagram, que a gente vai deixar o link aqui na descrição, sobre hérnia de disco. Aliás, hérnia de disco não, sobre Sim, o nervo ciático. Nervo ciático. Aham. E eu achei interessante porque é uma coisa que eu acho que é uma prevalência alta, né? Assim, muita Sim, gente tem. Muita gente tem. E quais seriam os sintomas iniciais, assim, que a pessoa pode identificar? Que nem assim, o nervo ciático, né? Ele começa aqui assim nessa região alta aqui da lombar Uhum. e ele vai por toda a extensão de perna até o pé. Sim. Então, é uma dor que ela pode dar aqui, mas ela pode dar lá no pé. Então, a pessoa sente toda a extensão do nervo. Uhum. E é muito comum, pessoa sedentária, sobrepeso, fica muito tempo sentado, ou faz, né? Que nem assim eu brinco, né? Atividade demais causa alguma coisa e atividade de menos também causa. Sim, sim. Então, isso é alguns dos sintomas, assim, aquela dor que desce, que ela irradia, Uhum. que não é uma dor só local, assim. Então, a pessoa sente aqui, daí depois vai mais para a parte da nádega, mais meio de coxa, até o pé a pessoa pode sentir dor. Sim. E aí, como é que faz o diagnóstico? Pois é, a gente tem alguns testes, assim, né, na avaliação. Tem também a questão da palpação, que é a gente tocar mesmo e ver aonde dói. Uhum. Tem também a questão do piriforme, que é um músculo que a gente tem assim bem na região de glúteo, que ele tem 2 ventres. E a maioria das pessoas, o nervo ciático, ele passa por dentro dos ventres do piriforme. Então tá o piriforme e o nervo passa dentro. Uhum. E aí, às vezes, o que acontece? O piriforme está contraturado, o piriforme está tensionado. Às vezes, o piriforme pode estar encurtado e pode estar pinçando, pressionando ali o nervo ciático. E aí vai doer até lá embaixo, como se fosse algo, Sim. né? Como se fosse a inflamação do nervo ciático, mas não é. É só a questão de piriforme. Então, tudo isso, uma palpação boa, ver se tem algum ponto de contratura. Não sei se tu sabe o que é uma contratura. Não faço a menor ideia. Vamos explicar o que é uma contratura. Sim. Uma contratura muscular é que nem assim, é como se fosse o músculo, ele tá bem tensionado, é como se tu sente umas bolinhas sim. assim, Aham. não sei se tu já sentiu isso. Sim, sim. E é Ficar aquela rígido isso, mesmo, né? bem rígido. Uhum. E aí aquilo ali com uma liberação miofascial, a gente faz ali, e aí ela libera e aquele pontinho sai. O estresse causa um pouco disso, O né? estresse causa. Sim. Estresse, Eu ansiedade, já tive tudo. músculo do trapézio. É muito comum trapézio. Sim, então agora eu sei o nome. Ó, já sabe que é uma contratura, provavelmente uma contratura muscular. Sim, sim, por conta na época do TCC também, né? Não tem sim. como a gente não... E uma coisa que tá bem comum agora, que tá frio, né? Hoje em dia tá Aham. muito frio, é a dor no trapézio, porque a gente fica aqui, né? Sim, Encolhido, assim, a gente fica aqui. sim, além do fator da ansiedade, todo mundo tá vivenciando, Todo tem mundo mais... tem mais o fator... frio que tá, né? Rio Grande do Sul Exato. é enlouquecido no Exato. frio. E aí dá muita dor nos meus pacientes, assim, já veio uns 5 pacientes dizendo pra mim, tô com uma dor aqui assim. Uhum. E eu acho que é do frio. E realmente é do frio, porque a gente Sim. fica mais encolhido. E aí a tendência no frio
é não fazer atividade física, né? É ficar em casa comendo. Sim, ou como tu disse também, a pessoa faz num nível de intensidade superior ao que ela poderia fazer Exatamente. naquele período de frio, assim, Isso. acaba lesionando. E é verdade que a pessoa, quando trabalha, pensando em quem trabalha em home office agora, né, por conta da pandemia tem aumentado bastante, a postura que a pessoa fica muito tempo pode Sim. influenciar também essa questão do nervo ciático? Pode influenciar. Pode influenciar também na dor no ombro, na dor na coluna, principalmente coluna lombar, porque Sim. o pessoal em casa se adaptou, né? Não é, tinha um estúdio todo prontinho para trabalhar. Uhum. Então teve que se adaptar com a cadeira que tinha, com a mesa, a altura da mesa que tem em casa. Sim. E aí isso gera dor na lombar, pode gerar dor em nervo ciático, pode gerar hérnia de disco. Nossa, N alterações pode acontecer, né? Sim, sim. E a pessoa que tiver com algum tipo de receio, assim, começou a identificar algum sintoma e tudo, qual seria o momento ideal que tu define assim, bom, quando identifica esse tipo de sintoma, a pessoa tem que procurar um fisioterapeuta para uma avaliação? Eu acho assim, tá com dor, procura um fisioterapeuta. Sim. Não é normal sentir Porque dor, né? não é normal sentir dor. A gente Sim. acha, é normal sentir dor. Eu já sinto, que nem tem pacientes, mas eu já sinto essa dor há 6 meses. Nossa. Mas 6 meses com dor, né? Sim, Eu sim. não... Uma pessoa que eu procrastina não acho. demais. Eu não acho normal tu estar 6 Imagina, meses com imagina. dor. E eu tenho pacientes que chegam pra mim, olha, tô com essa dor no meu ombro. Mas há quanto tempo? Já tá uns 6 meses. Já tá uns Imagina. 2 meses. E aí tu fica, meu Deus, sabe? Então, assim, sentiu dor. A dor que queima, que às vezes tem a questão de dor, né? Uhum. A dor queima, a dor irradia, a dor pulsa, a dor ardida. Então, sentiu uma dor, que é questão de nervo ciático, sentiu a dor que ela corre, que ela dá uma queimada, assim, parece uma dor que arde. Procura físio, que pode ser nervo ciático. Sim. E também essa questão de ficar muito tempo sentado, né? Então, tô muito tempo sentado. Dá uma levantadinha. Home office, eu sei que a gente consegue pelo menos dar uma levantada. Sim, fazer sabe? um alongamento, se for um o caso. alongamentinho, alguma coisa assim. Uhum. Eu até na minha página profissional ali, eu fiz, né, um videozinho com alguns alongamentos para nervo ciático. Que é interessante, são alongamentos que tu pode fazer antes de levantar da cama. Acordou, tu pode fazer, que é bem tranquilo, dá para fazer na cama, Sim. não precisa de um espaço bem grande, né? Sim, sim. Olha que interessante o quanto as abordagens às vezes se complementam. Porque, enfim, agora eu estou divulgando essa semana, inclusive, um treinamento para eliminar distrações, está voltado ao que eu venho trabalhando, assim, com o público que sofre com procrastinação, com ansiedade, que tem dificuldade para concluir as tarefas. E quando a pessoa desenvolve o pensamento acelerado, quando ela está fazendo uma tarefa que é muito estressante, às vezes a pessoa tem uma necessidade de trabalhar por horas focado naquela tarefa, mas é que a pessoa se cobra. A pessoa quer terminar o quanto antes, tem uma ansiedade pela conclusão. Só que isso acaba agravando muitas vezes o pensamento acelerado e a distração. Então eu recomendo assim que a pessoa vá se conhecendo e que faça uma pausa estratégica onde ela se desligue de estímulos, especialmente estímulos que vão gerar alteração em dopamina, assim, telefone, computador, falar com algumas pessoas, às vezes também é importante que a pessoa fique em silêncio alguns minutos, ali 5, 10 minutos, depois volte para aquela atividade que demanda foco. Seria um momento ideal, por exemplo, para a pessoa fazer um alongamento. Com certeza. Para a pessoa ir aliviando essa tensão, essa dor muscular ou comprometendo o nervo ciático também. Então é interessante, né? É um hábito que a pessoa pode desenvolver e que ela gera prevenção, gera mais qualidade para o trabalho dela, para o trabalho no home office, e ela previne muitas vezes uma lesão maior. Sim, e a gente sabe que a atividade física, qualquer atividade física, ela não é só boa pro teu físico, né? Sim. É pra saúde tanto física quanto mental. Então, tipo, eu sou muito, vai pelo menos dar uma caminhada, sabe? Mas eu não tenho muito tempo. Mas então tu caminha 20 minutos. Sim, pega agora, pegando um dia com exposição ao sol para aproveitar também. Sim, já pega uma vitamina, já caminha, já desestressa. Exatamente, já regula ali melatonina e tudo. Já faz um combo, assim. Exatamente. São hábitos, né, que a gente consegue transformar eles parte da nossa rotina se a gente for treinando, assim, for se organizando. E tu falou também algo sobre trabalhar com pilates. É uma coisa que eu vejo assim que tem aumentado o interesse do pessoal, a curiosidade pelo menos, né? Tem bastante. E como é que é o trabalho com pilates? O Pilates, ele é um método, né? Ele foi desenvolvido pelo Joseph Pilates, que ele era um alemão que ele não era... Ele era autodidata, então ele estudou,
ele tinha asma e mais algumas alterações posturais, se eu não me engano. Aham. E ele, vou fazer aqui o meu método, e era isso, sabe? Eu gosto de atividade física, vou fazer. E aí ele criou o que a gente conhece hoje, né? São 4 equipamentos, 4 aparelhos que a gente usa, que é o Cadillac, o Reformer, a Chery e o Barrel. E aí são nesses equipamentos onde a resistência é muito a tua resistência, é o teu corpo, né? Muita coisa contra a gravidade, tu se manter o teu peso, e resistências de molas, então não são pesos, assim, são umas molas que ali tá a resistência do equipamento. Sim. E aí tu pode fazer aquela mola tanto a teu favor quanto né, tipo, então a mola às vezes... Aumentando a carga. Exato, a mola pode te auxiliar no movimento, mas ela também pode te dificultar. E aí é um método que tem princípios, então tem muita concentração, respiração, fluidez no movimento, precisão no movimento. E é muito, muito legal, assim, sabe? Porque tu pode trabalhar com qualquer pessoa. Não tem, assim, uma contraindicação. Sim. Que nem eu tenho pacientes que têm 11 anos de idade e que faz pilates. Imagina. Sabe? E é só por essa questão de prevenção. Porque Perfeito, ela já achou a mãe dela achou uma alteração postural. Então, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma atividade. E ela é uma menina que ela tá muito no meio da dança. Ela gosta muito de dançar. Ela chegou pra mim e disse assim, o foco dela agora comigo no Pilates eu quero abrir um espacato. Imagina. Então, tipo... super focada, já exato, tem super objetivos focada. bem Então, grandiosos. o que tá assim... ela não tem uma patologia, ela não tem alguma coisa. Mas ela tem um objetivo, que é abrir o espacato. Sim. Então, todo o trabalho que eu faço com ela é usando o método Pilates para ela abrir um espacato. Sim. E aí o que acontece? Falei para ela, não, até o final do ano eu tô fazendo o espacato contigo, porque daí eu tenho que mostrar para ela o que eu quero que ela faça, né? Sim, sim. Então, assim, olha, no método dá para trabalhar muita coisa com muito público. Eu tenho paciente de 11 anos até os 70 anos. Sim. Então, vai do mais jovem ao mais velho e todos conseguem fazer, porque assim, o Pilates ele tem dois caminhos, né? O Pilates clássico e o contemporâneo. Eu aplico, a minha formação é no contemporâneo. Então, se tu chegou para mim, tu tem uma limitação que tu não consegue fazer esse exercício desse jeito. Então, eu adapto para ti. O contemporâneo, ele é bem adaptativo. Sim, sim. Ele é individual. Então, o que tu consegue fazer, tu faz. Mas o que tu não consegue, a gente adapta pro que tu tá precisando. E já o clássico, ele segue muito a linha do Joseph Pilates, que foi o criador do Pilates. Sim, então, segue um protocolo mais rígido. Exato, ele é bem mais... não é tão flexível quanto o contemporâneo. E aí, eu sou apaixonada, né? Eu sempre brinco, eu sou apaixonada pelo Pilates. Até porque eu pratico Pilates também, né? Que eu acho que para tu passar o Pilates, tu tem que receber o Pilates, tu tem que sentir em ti para conseguir passar para o paciente. Porque tem coisas, o Pilates ele tem muito a questão da centralização, que é tu fortalecer e ativar sempre essa musculatura aqui de tronco, que eles chamam de powerhouse, né? A casa de força, que é abdominais, até os paravertebrais, aqui musculatura de coluna, escápula. Então, isso ali, sabe, é uma ativação que tu tem que saber fazer. Então, eu tenho que saber ensinar a contrair essa musculatura. Então, eu tenho que saber fazer os exercícios. Então, eu tenho que receber o Pilates, eu tenho que fazer o Pilates para passar de uma forma mais clara para o meu paciente. Claro, claro. E até, principalmente, assim, como tu já vivencia na prática, tu também sabe falar com muita propriedade sobre os benefícios, né? Sobre os níveis, o que é esperado que a pessoa vá desenvolvendo, quanto tempo é esperado que demore para a pessoa ver algum resultado. Então, se a pessoa não está atingindo, já consegue ver que tem alguma alteração que a pessoa deve prestar mais atenção e assim por diante. E ele serve para prevenção também? Com certeza, prevenção. Pensando assim, o pessoal que está trabalhando agora em home office está com receio de desenvolver alguma alteração na postura ou alguma alteração no nervo ciático, ele pode procurar o Pilates? Pode procurar o Pilates, com certeza. Porque a gente sempre faz uma avaliação, né? O primeiro contato é uma avaliação inicial. Então, eu vou ver se tu já tem alguma alteração postural, se tu tem alguma patologia, se tu tem alguma coisa. E aí, a gente vai trabalhar o método em cima do que tu tem. Entende? Que nem tem uma paciente que ela tem labirintite.
Então, todos os exercícios têm que ser adaptados para que ela não mova muito a cabeça, para que a cabeça dela não fique muito para baixo, para não, no meio do exercício, dar uma crise de labirintite. Eu tenho uma paciente que ela tem hérnia de disco. E é uma hérnia de disco que estava bem forte, assim, que ela estava sentindo muita dor. Então, todos os exercícios foram voltados para alívio de dor, para alongamento de membro inferior, sabe? Então, tudo tem essa questão também da prevenção, mas já tem também da questão, eu tô com uma coisa, eu vou pro Pilates para tentar tratar o que eu tô, sabe? Sim, sim. E o pessoal fala muito também de dores, alterações características do envelhecimento. Sim. Tu tem te deparado com isso assim também? Porque querendo ou não, no envelhecimento é esperado que haja, né, enfraquecimento muscular, que haja comprometimento da estrutura óssea, que haja perda às vezes da mobilidade. Então, a pessoa vai demandar alguma alteração. Só que hoje em dia a questão do envelhecimento também tá totalmente... Vamos assim, antes a gente pensava, vamos imaginar uma pessoa velha, vamos imaginar um idoso. Imaginava um senhorzinho, né, uma senhorinha, cabelinho branco, aqui assim, colhidinho, pequenininho, né? E hoje em dia a gente consegue imaginar um idoso como? Bem, qualidade de vida alta, caminhando bem, uma postura boa, porque hoje em dia o pessoal está procurando mais qualidade de vida. As pessoas estão tentando envelhecer com qualidade. Então, a maioria dos meus pacientes, que nem a minha paciente de 70 anos, ela chega no Pilates com a sua bicicletinha elétrica, ela vai sozinha, entendeu? Perfeito. Ela vai, claro, ela tem limitação, ela não consegue fazer certas coisas, ela tem osteoporose. Então, assim, a gente faz todo, né, um trabalho desenvolvido só para ela conseguir fazer as coisas, mas ela tá aqui, entende? Sim. E aí eu pergunto, tá bom, fulana? Tá ótimo, sabe? Tá ótimo. Eu tenho uma paciente que ela diz, é uma dorzinha que dá aqui, mas é uma dor boa. Sabe? Sim, ela sente a dor muscular como uma dor boa, algo que tá fazendo efeito para ela. Ela chega para mim dizendo, tô com dor 8, tipo, de 0 a 10, que a gente tem uma escala, né? A escala EVA, escala visual analógica, que é de 0 a 10, sendo 0 nada de dor e 10 muita dor. Então imagina, ela chega com EVA 8. Tô com dor 8. E aí ela sai com um sorrisão no rosto, né? E diz assim, tô com dor agora 4. Sim, entendi. Sabe? Só de fazer o método. Eu não tô fazendo nenhuma liberação, eu não tô usando nenhum outro aparelho. Tô só aplicando Pilates, exercício, movimento. E ela sai já com alívio de dor. Sim. Olha só, eu lembrei de uma citação de um filme de ficção científica totalmente aleatório, assim, mas que ele tinha uma frase que dizia, não precisa se preocupar em usar todos os músculos, apenas os que você quer ter quando ficar velho. Né? Exatamente. Que no caso a gente tem que ter todos os músculos. Exato. E às vezes a gente não tem esse cuidado, assim, de que um trabalho muscular, um trabalho voltado para a postura, também é uma prevenção, porque tu vai usar aquela tua estrutura no envelhecimento, né? Com certeza. Porque a gente vai ser, na velhice, o reflexo do que a gente foi agora, né? Então, a maioria dos meus pacientes, assim, que são mais velhos, eles falam pra mim, Amanda, se tu não faz atividade física, começa a fazer agora. Porque, assim, depois tu vai ter que, né, correr atrás do prejuízo e tu vai ver que não é legal. A maioria dos meus pacientes falam isso. Se eu soubesse que se eu tivesse passado a minha juventude fazendo atividade física e eu estaria melhor, nossa, eu teria com certeza feito muita coisa, sabe? Sim. Porque tem pessoas que nem eu tenho um paciente, ele falou, eu nunca fiz nada. Eu era sedentário. E daí agora ele corre atrás do prejuízo. Então ele não tem muita flexibilidade, ele não tem muita amplitude de movimento, não faz tanto movimento com o membro superior, assim. Então é bem, bem complicado. Porque daí já é uma limitação a mais, né? Flexibilidade e amplitude de movimento já é uma limitação. E aí fora as outras coisas que ele tem, fora a hérnia de disco, então já é mais alguma coisa, sabe? Tá, e para a pessoa que convive com algum idoso na família, a pessoa que é cuidadora de algum idoso, né? Tem algum procedimento, algum cuidado especial que a pessoa pode ter? Tem alguma técnica que tu recomenda? O que a pessoa pode ficar atento? Pois é, depende, né? Depende se esse idoso ele é acamado ou não. Entendi. Porque o que acontece? Se o idoso for acamado e ele não sai do leito, tá? Ele tá sempre ali. Tem que cuidar, trocas posturais,
Então, se ele tá sempre lá, tá do lado direito, vira ele pro lado esquerdo, vira de barriga para cima. Porque até a questão de ficar muito tempo deitado na mesma postura pode dar úlcera, né, de pressão, pode dar as escaras. Sim, sim. E aí, então, ter esse cuidado de trocar de posição, tentar sentar, porque uma das coisas que é mais fundamentais pra gente é equilíbrio de tronco, é tu ter essa sustentação para te manter sentado. Porque se tu tem força de tronco para te manter sentado, tu tem força para levantar, tu tem força para ficar em pé. E eu já vi na prática, paciente que não tem força em tronco, não consegue caminhar direito, sabe? Não consegue ter uma marcha boa. Então, é isso, sabe? Ter essa questão, sentar o paciente, né, o familiar, alguma coisa assim, sentar a pessoa, deixar sentadinha. Ah, mas ela senta e vai caindo. Tenta botar uma almofadinha, sabe? Vai adaptando. Sempre tem como adaptar. Sim. Sabe? Ah, se não cai para um lado, adapta, bota uma almofada. Ou já bota ele sentado, escorado na parede. Sei lá, sempre faz alguma coisa assim que dê certo, sabe? Vai dar e dá certo, sabe? Sim. E agora, como tu falou, assim, a gente tem uma expectativa do envelhecimento com um pouco mais de qualidade de vida, com menos alterações típicas do envelhecimento, mas ainda assim tem doenças que são comuns no envelhecimento, né? Sim. Doenças causadoras de demência, especialmente. A gente pode pensar, assim, especialmente demência vascular, que a gente chama no senso comum de derrame, de acidente vascular encefálico, enfim. E a demência causada pela doença de Parkinson também, que eu acho que na tua área é uma coisa que altera bastante, né? O controle muscular. Parkinson e Alzheimer, né? Principalmente Alzheimer causa bastante demência. Uhum. Eu já atendi no estágio paciente com Parkinson, estou agora atualmente trabalhando com um paciente com Parkinson e é bem complicado, né? Porque assim, é uma doença que não tem cura. É uma doença que ela tá ali, tu pode começar a ter sintomas 10 anos antes, e aí depois desse tempo que tu começar realmente a perder mobilidade, a perder os teus movimentos, né? E é bem, bem difícil, assim, vai essa questão também do congelamento, né? Que eles congelam na caminhada, que nem a minha paciente, ela tem Parkinson há 10 anos, e ela... Tu olha assim, ela tá sentada, ela tá normal. Ela não treme nem nada. Ela levanta, dá uma caminhadinha e trava, sabe? Dá aquela travada. Sim. Aí daqui a pouco ela volta a caminhar, sabe? E eu já atendi também uma paciente com Alzheimer, que ela já tinha demência, então ela não falava mais, ela não se mexia, ela ficava sentadinha. Eu atendi ela num lar de idosos lá em Osório. Mas um declínio cognitivo bem importante, assim, né? Sim. Bem importante mesmo. Que ela só, tipo, olhava pra mim, assim, eu conversava com ela normal, porque é isso que a gente aprende, eu sempre levei pra mim, assim. Por mais, a pessoa não tá falando contigo, mas é uma pessoa. Então, conversa com ela, diz, Flaninha, vou pegar no teu braço, vamos fazer tal movimento, sabe? Sempre fiz muito isso. E ela só olhava, assim, sabe? E aí, já também atendi uma senhora, que ela tinha Alzheimer, e ela falava, só que ela falava coisas bem aleatórias, assim. Né, falava do filho, daqui a pouco falava da planta, sabe? Bem coisas que não tinham muito sentido pra conversa, assim. Sim. E aí é muito curioso também. Eu lembro de ter assistido uma palestra com o professor Leonardo Cruz de Souza, num congresso de neuro que eu fui, e ele falava da demência frontotemporal. Aí só comentando mesmo, né? Eu sei que foge um pouquinho aqui do tópico, mas a demência frontotemporal, ela é uma doença causadora de demência também, e ela tem por característica, ela se manifesta precocemente, então no período do pré-senil, assim, 45, 50, 60 anos, a pessoa começa a desenvolver, e tem uma variante da demência frontotemporal que a pessoa tem alterações comportamentais, e a pessoa fica com comportamentos muito estereotipados, assim, semelhante a pessoas com transtorno bipolar ou alguns transtornos da personalidade. Então a pessoa começa a adotar comportamentos, às vezes, de impulsividade, de hostilidade, começa, às vezes, a brigar com as pessoas, começa a ter um descontrole, e os familiares vão se afastando e não entendem que é um início de uma demência. Sim. Porque não é comum, né? O que a gente tem no senso comum das doenças que causam demência são o Alzheimer e o Parkinson. Sim. Então, quando a pessoa, um idoso, começa a ter muito problema na memória, começa a ter alteração na marcha ou começa a ter tremores,
de repente tu vai procurar um neurologista, mas com uma alteração típica no comportamento, assim, é difícil a gente suspeitar, né, de algo neurológico. Sim. Então a importância também da gente estar atento, de fazer exames de rotina, de lembrar que a saúde neural, tanto quanto a saúde motora, quanto a saúde física e tudo, são importantes a gente ter um contato de rotina mesmo, né? Principalmente essa questão neuronal, porque cérebro é o que comanda, né? Sim. Eu faço uma pós-graduação em neurociências do movimento humano. Que legal. Então, passei por uma disciplina que, assim, ó, a gente sabe que o cérebro, ele sofre neuroplasticidade, né? Uhum. O cérebro, ele reaprende algumas coisas. Então, uma pessoa com Alzheimer, ela não sabe mais fazer esse movimento, não consegue mais. Mas se tu insistir naquilo ali, o cérebro, ele vai se readaptar. Ele vai ter uma memória, por mais que pouca, por mais que naquele momento, tu ensinou para o paciente, ele fez. E depois ele perdeu, mas ele fez, entende? Então, aquela área do cérebro, ela tá ali ainda. Sim. Ela só não tá sendo ativada. Sim. E a Suzana Herculano dizia, às vezes, em algumas palestras, que a pessoa tem uma expectativa de fazer mais sinapses, mas o que importa é fazer as sinapses certas. Sim. Né? Então, às vezes, tu conseguir estimular o paciente a fazer uma conexão ali neural, fortalecer aquelas sinapses que estão envolvidas naquele movimento ou naquele comportamento e tudo, é muito mais importante do que pensar assim em termos de quantidade, né? Com certeza. De sinapses, assim. Sim. Então, claro, em algumas doenças causadoras de demência vai ter a morte do tecido neuronal, vai ter um empobrecimento dos axônios, né? Às vezes prejudica a mielinização também. Sim, que é o Parkinson, né? O Parkinson, ele tem essa desmielinização do axônio. Mas, então, aí, com relação a isso, não tem muito o que fazer, assim, não tem como lutar contra a natureza. Mas, assim, considerando que cada neurônio se comunica com milhares, então, tu consegue, pelo menos através da estimulação, né, criar novos caminhos, estimular novas áreas e tudo. Sim. Só abrindo um parênteses, assim, nem sabia dessa tua pós-graduação em neuro, a gente pode até, de repente, combinar futuramente um outro episódio e falar mais sobre isso em um outro tema. Para não desviar tanto do foco. Mas eu lembro de ter feito um curso também que falava sobre neurônio espelho. Sim. E do quanto é importante para a fisioterapia. Sim, é muito legal. É muito legal. Eu não cheguei a trabalhar com essa técnica, né? Mas eu já vi muito, assim, é muito interessante. Que daí o que acontece, né? Para quem não sabe, os neurônios espelhos são esses até, tipo, tu boceja e eu vou bocejar também. Sim. Isso é neurônio espelho. E aí é muito bom para AVE, para quem sofreu AVE. Porque o que acontece? Tu coloca uma caixa mesmo de espelho, tá? Tu bota o membro que tá afetado dentro e o membro sadio tu bota fora. E tu pede pra pessoa mexer a mão olhando pro espelho ali. E automaticamente, se tu olhar dentro lá da caixa, a mão da pessoa, a mão afetada, tá aqui, ó, mexendo também. E é incrível isso. Porque ela vai reativando incrível. O caminho, né, a rede sináptica. Essa parte de cérebro, assim, é muito louco, sabe? Sim. Que nem tem aquela questão do membro fantasma em amputados. Sim, exatamente. Eu acho que foi sobre isso que eu vi uma aula do André Meirelles, que ele era pesquisador lá da URGS, ele fazia, acho que doutorado em neuro lá na URGS, e ele falava sobre isso. Eu acho que a palestra dele era voltada para essa questão, assim, de o quanto tu pode usar técnicas do neurônio espelho para a pessoa parar de sentir dor, né, em membro fantasma. Exato. Começa a estimular e ela vai reestruturando aquelas sinapses que estão sendo ativadas pelo membro fantasma, né? Então, isso ajuda nesse controle. E, mais uma vez, a gente não pode deixar de lembrar, assim, o quanto a pesquisa científica, o quanto as intervenções multidisciplinares são fundamentais para a gente pensar em promover saúde, qualidade de vida em diferentes faixas etárias, né? Eu acho que não tem como a gente negar, assim. Na minha formação, na psicologia, eu era, talvez, em algumas turmas, assim, um dos poucos que tinha interesse por neurociências, né? Então, às vezes se falava sobre outras abordagens que não são tão embasadas, assim, nas pesquisas em neurociências e tudo. Mas, inevitavelmente, não tem como pensar, eu acho, saúde mental sem levar em consideração que a gente tem um sistema nervoso central. Que a gente tem um cérebro, né, que alterações químicas, alterações hormonais alteram o comportamento, alteram os pensamentos, alteram as emoções, né? Tanto quanto questões físicas em relação ao envelhecimento e assim por diante. O que tu considera que seria o teu maior desafio em termos de prevenção hoje na fisioterapia?
Eu acho a questão, assim, do paciente não fazer, né? Que nem, assim, tu sabe que tu não pode fazer isso, mas a pessoa vai lá e faz. Então, acho que vai muito do querer da pessoa. Eu acho que a limitação é essa. É a vontade do paciente. Ele quer fazer isso, ele sabe que se ele fizer tal coisa, vai doer, vai doer mais ou vai doer menos. E aí ele vai lá e continua, sabe? Sim, Eu sim, acho que é muito, muito o querer da pessoa. Uhum. É que nem tem alguns pacientes que eu digo assim, a físio não faz milagre. A físio é um caminho de mão dupla, né? Eu te proporciono isso, mas tu também tem que se ajudar. Sim. Então, tem pacientes que eu digo assim, o bom seria tu botar gelo em casa. Mas tá frio. Mas é inverno, Sim. sabe? Daí chega pra mim assim, mas ainda tá doendo. Tu botou gelo em casa? Não botei. Sim. Tu alongou em casa? Não alonguei. Então, acho que vai muito, muito também da vontade da pessoa. E aí na psicologia se fala muito disso às vezes, da dificuldade de desenvolver motivação para aderir a um tratamento. Exato. É comum às vezes quando um adolescente, um jovem adulto descobre, por exemplo, um diagnóstico de HIV. E estatisticamente falando, ou cada vez mais, assim, a gente tem um tratamento riquíssimo para o HIV, e o tratamento pelo SUS, inclusive, Sim. que a pessoa pode aderir muito bem e tudo, mas naquele período, o impacto do diagnóstico gera muita desmotivação. Sim. E a pessoa perde a autoeficácia, então ela não quer iniciar um tratamento. Sem contar questões, né, de estigma, de tabu, de receio e tudo. E às vezes doenças crônicas também, a pessoa pode ficar desmotivada. E aí é um paradoxo, né, porque quanto menos motivação a pessoa tem e quanto menos ela insiste no tratamento, aí sim, menos favorável vai ser o prognóstico. Sim. Se ela consegue seguir aquele tratamento devidamente, ela pode usar a estatística a favor dela. E o mesmo com relação a tudo, né? Com relação aos procedimentos da fisioterapia, com relação às práticas de postura e assim por diante. Sim, essa questão de motivação, até passei por uma disciplina na pós, que era a neurociências e a psicologia, que fala que essa questão, a motivação externa e motivação interna, né? Que a motivação tem que vir de dentro, a Sim. pessoa tem que querer, né? Não adianta eu falar, vamos lá, fulaninho, faz isso, tu tá indo bem. Só que a pessoa não se sentir bem, a pessoa não querer isso. Sim. E eu tenho, nossa, dá pra ver pacientes que chegam, que eu falo assim, tem que fazer isso, tu vai melhorar, tu vai conseguir se tu fizer isso. E a pessoa faz, se sente bem, percebe a mudança, percebe a melhora, e aí vai, volta na física e diz, não, quero fazer mais, Sim. sabe? Eu quero fazer, tipo, não tá cansado? Não tô cansado, quero fazer mais repetições. E aí já a pessoa que já chega, tipo, tô com dor e era isso. Sim, sim. Tô com dor, já tô com a dor há 6 meses mesmo, já sou velho, tô com dor há 6 meses, o que eu vou fazer mais, sabe? Não busca uma motivação interna, assim. E aí a verdadeira motivação vem depois que a pessoa começa a agir mesmo, né? Então ela começa a ver resultado e começa a ter mais motivação para dar continuidade. E quando eu trabalho às vezes com pessoas que têm um nível muito grande de ansiedade e elas se sentem às vezes muito cobradas em dar continuidade naquela rotina, sobrecarregadas, às vezes pessoas que assumem a tarefa doméstica sozinhas, que se sentem as únicas responsáveis por cuidar dos filhos, que se sentem na obrigação de assumir o trabalho de outras pessoas no ambiente de trabalho, por exemplo, é muito comum. Uma das coisas que tem que se fazer é a pessoa delegar algumas tarefas, eliminar algumas distrações. Sim. Só que isso entra em conflito com crenças. Uma crença de autossacrifício, uma crença de que a pessoa tem que demonstrar disponibilidade, que pode ser criada às vezes na cultura, enfim, mas faz a pessoa se sentir na obrigação de fazer isso. Sim. E automaticamente ela não tem motivação para mudar. Então a tarefa muitas vezes é a gente conseguir aproximar a mudança, o primeiro passo da rotina dela. Conseguir fazer com que seja fácil a pessoa identificar aquele primeiro passo. Mas claro, o primeiro passo tem que vir da pessoa. Sim. E aí a pessoa começa a ver resultado, começa a se sentir melhor, mais satisfeita e passa a ter motivação, assim. Mas é realmente um desafio mesmo. Sim. Até não sabia que na físio tinha tanto esse desafio também, assim, Tem bastante. Que nem eu tava te falando, que eu sempre chego o mais animada possível, né? Sim, pro paciente, chego na clínica, indiferente se tá chovendo lá fora, eu tô isso aí, vamos lá. Só que tem pacientes que já chegam, né? E aí tem aquela também, eu não posso insistir no paciente. Eu lembro no meu estágio, tava estagiando no hospital de Osório,
E aí a gente tinha que chegar no... O professor dava pra gente a planilha, né? O paciente tá o leito, nananã. E aí eu e minha colega, a gente atendia em dupla. Aí nós fomos e o paciente não quis. Ele disse, eu não quero fisioterapia. Imagina. E aí eu falei assim, mas vai fazer bem pro senhor, não sei o quê, pro senhor sair mais rápido daqui. Eu não quero, eu já fiz. Só que ele tinha feito, tipo, semana passada, sabe? E aí tava a filha dele no quarto, e ela falou, não, pai, mas faz, não sei o quê, faz bem pro senhor. Não, eu não quero. Daí eu peguei e saí, né? Cheguei no meu professor, olha, o paciente não quer fazer. Ele, insiste mais um pouquinho. Daí eu fui lá e perguntei, mas tem certeza? Não, eu não quero. Daí ele já foi um pouquinho mais estúpido comigo. Eu falei, então, não vou insistir, sabe? E na psicologia tem uma questão maior ainda, claro, além de todo um código de ética da profissão que trabalha muito envolvido nisso, porque como a psicologia não é invasiva, não tem toque, tudo depende da motivação, tudo depende dessa disponibilidade para a pessoa aderir ou não ao tratamento, né? Então, tem um desafio maior. E quanto mais incisivo for, às vezes até o familiar, que quer motivar a pessoa a buscar um tratamento, mais tu acaba acionando resistência naquela pessoa. Sim. Então, quanto mais insistente tu é para que a pessoa busque um tratamento para o alcoolismo, ou que a pessoa busque um tratamento para uma compulsão alimentar, ou para uma ansiedade que seja, mais aquela pessoa que está sendo supostamente motivada, mais ela se sente desconfortável, mais ela se sente fracassada, mais ela se sente incomodada com aquilo, desconfortável mesmo, né? Então, é um paradoxo, assim, às vezes a melhor coisa que tu pode fazer é incentivar a pessoa pelo teu exemplo. Estando ali presente, respeitando, ouvindo, mas mostrando que tu também lida com algumas adversidades, que tu também consegue ter um pouco de motivação e que tu tá ali para ajudar a pessoa se ela quiser, mas que ela tá livre, né? Para decidir quando é o melhor momento, tudo. Mas, claro, a gente, quando tem alguém com um diagnóstico na família ou próximo da gente, o nosso instinto é querer que a pessoa melhore logo, querer que a pessoa faça alguma coisa. Então, é bem difícil lidar com isso, assim. Por isso, mais uma vez, a gente tem que investir em promoção de saúde e divulgação. Amanda, a gente está encerrando aqui por hoje com a tua participação, mas já quero deixar aqui convidado um outro momento para tu falar sobre essa tua pós aí em neuro, que eu fiquei bem interessado, bem curioso. Eu volto, com certeza. Beleza. Como é que o pessoal faz para te encontrar, então, para contratar o teu serviço? Então, é só... Eu tenho o meu Instagram profissional, né? Que é a fisioterapeuta Amanda. Certo. Aqui em Santo Antônio da Patrulha, eu trabalho na Clínica Vida e Saúde, em frente ao hospital. Sim. E em Osório, eu trabalho na Clínica RC Saúde Estética. Então, todos eles têm Instagram, dá para ligar e tudo mais. Sim. E é isso. Maravilha, maravilha. Achei sensacional. Te agradeço mais uma vez, então, pela disponibilidade aí, pela atenção. Capaz. E vamos conversando para agendar um próximo episódio. Vamos sim. Certo, gente? Então, a gente vai deixar aqui no link da descrição, aliás, na descrição, né? O link da página da Amanda. E eu vou deixar também um link para o meu treinamento que eu comentei sobre como eliminar distrações, tá? É só clicar nesses links aí, então, vocês vão encontrar o perfil da Amanda, podem tirar as dúvidas com ela e vou deixar também o meu link para quem tiver interesse em um treinamento sobre distrações e ansiedade. Obrigado pela atenção, gente. Valeu. Tchauzinho.